Hoje nós vamos falar sobre o simulador do INSS. Muitas pessoas perguntam aqui para nós no escritório se o simulador de fato funciona e o que o simulador considera e o que o simulador não considera para fins da contagem de tempo, ou seja, para validar se aquele tempo que conta lá no INSS realmente é o tempo correto de aposentadoria. Se realmente, se eu der entrada com aquele tempo que o INSS me informa, eu conseguirei me aposentar. Então vamos lá. O simulador funciona? O simulador funciona dentro daquilo que é o papel de um simulador, ou seja, ele simula o tempo com aquilo que o CNIS tem na base de dados, já que o período que é contabilizado no simulador do INSS vem da base de dados do CNIS. Então ele usa esses dados, certo? Porém, o que acontece é o seguinte: a dúvida, né, o X da questão das pessoas que vêm até o escritório aqui é o seguinte: por que então que se o simulador ele me dá o meu tempo de aposentadoria, por que quando eu entro com o pedido de aposentadoria no INSS não é o valor que está lá de benefício e na maioria das vezes acaba que o meu benefício sendo indeferido ou a minha aposentadoria ficando diferente daquele valor que estava lá? Porque acontece o seguinte: o simulador do INSS ele é novamente um simulador. Então, o INSS ele tem N coisas que serão consideradas e não serão consideradas no momento da aposentadoria, que são os critérios estabelecidos em lei que tem que ser verificados quando uma pessoa vai se aposentar. No simulador, essas coisas, né, esses critérios, eles não são considerados. Como, por exemplo, se uma pessoa recebeu o benefício por incapacidade por um determinado período de tempo, e esse benefício por incapacidade pode ser ele um auxílio por invalidez, uma aposentadoria por invalidez, ou um auxílio doença, por exemplo, e ele estiver intercalado com o tempo de contribuição, ou seja, antes de você receber o benefício, você estava contribuindo, você recebeu o benefício, findado o benefício, você voltou a contribuir. Então, ele está intercalado com contribuições, certo? O INSS, ele é obrigado a contabilizar esse período em benefício para a sua aposentadoria. Porém, quando você verifica lá no simulador, ele não contabiliza isso a fins de chegar no período correto, no tempo correto da sua aposentadoria. Então, aquele tempo lá do simulador não leva em consideração o benefício por incapacidade. Dependendo de algumas outras contribuições, ele também não vai considerar. Então, assim, não é tudo que o simulador considera e por isso acaba gerando divergência no momento de solicitar essa aposentadoria, se você só utilizar o simulador como fonte do seu cálculo para a aposentadoria, certo? Então, o benefício por incapacidade é um exemplo. Existem outras coisas que no simulador não são consideradas. Por exemplo, uma pessoa que paga MEI e a aposentadoria dela é por tempo de contribuição, certo? Esse MEI não será contabilizado para aposentadoria por tempo de contribuição. Lá no simulador, ela não tem essa informação. Então, se essa pessoa tem um tempo para aposentadoria por tempo de contribuição e dá entrada com base no simulador, ela vai ter uma aposentadoria indeferida, porque o simulador não dá o respaldo para ela de que o tempo de MEI dela não será utilizado. Então, o simulador, ele funciona para você ter uma noção do tempo que te falta para chegar à aposentadoria. Mas se você quiser saber de fato quanto tempo você tem e se esse tempo é o correto ou não, e quando você vai se aposentar e qual é o valor correto do seu benefício, o correto é você fazer o que a gente chama de planejamento previdenciário. Só ele vai te dar todas essas respostas. O simulador do INSS é uma base para essas informações, mas ele não te traz a certeza da aposentadoria e tampouco garante para você o benefício na hora de fazer o requerimento, utilizando somente ele para o requerimento de aposentadoria. Gostou dessa informação? Compartilha com quem precisa saber.